acampamento é sempre um desafio a gente conseguir com que os jovens mantenham-se acordados a partir do segundo dia, e no terceiro é quase impossível, viu, pastor? Mas eu espero que todos vocês estejam realmente atentos. O Diogão introduziu a fala dele citando a minha pessoa. Rapidamente, eu cheguei em São José dos Campos em 2003 com o objetivo de me preparar para o ministério, estudando ali no CETEVAP. E quando eu cheguei, a nossa região ela estava muito carente de trabalhos com jovens. Nós tínhamos alguns trabalhos da igreja local, em algumas poucas igrejas, mas a título de federação, a título de envolvimento das cristãs evangélicas, não existia quase nada ou nada. E já naquela época, o Eduardo, cadê o Eduardo? Saiu. O Eduardo, o Diogão, o Filipão, jovens que tinham uma proposta de começar realmente a movimentar a mocidade, a reunir esse grupo e fazer trabalhos como este que está acontecendo aqui agora. Isso em 2003. O que me deixa encafifado assim e feliz no certo sentido é que vocês continuam jovens, né? Eu me envelheci. Eu quero ver o Eduardo, porque eu fiquei impressionado. A Júlia tirou os cabelos dele. O Filipão, cabelos grisalhos que não são pintados. Cadê sua esposa? Ela deixou esse bigode? Foi ela? Lá. Podem fazer selfie, tá, irmãos? Olha a careca desse cidadão. Já era jovem, trabalhava de uma forma muito intensa. Lembro lá no Jardim Aeroporto, alguns cursos que foram feitos lá. Ele continua jovem, é algo fantástico isso. Depois você passa a receita, tá? O Diogão, com o pastor Ivanei, chegou um dia na minha sala, lá na igreja central, e falou assim: pastor, a gente precisa fazer alguma coisa para reunir essa mocidade. Diogão, o que a gente pode fazer? Não, vamos convidar todo mundo, fazer um culto e vamos movimentar esse povo. Tá bom, Diogão. Faz o seguinte, eu consigo o Recanto Peniel, acho que a maioria conhece aquela quadra, e você e o pastor Ivanei e alguns meninos fazem o resto, tá bom? Aí nós convidamos o pastor José Humberto para ser o pregador naquela ocasião, e me lembro até da mensagem, Diogo: amar a Deus de coração, alma, força e entendimento. Só que quando eu cheguei no Peniel para os preparativos, aí de repente chegou um caminhão com 300 cadeiras. E eu olhei para o Diogo e falei: o Diogo enlouqueceu, cara. Não tem trabalhos com mocidade na nossa região. A gente inventa um culto e o cara me chega com 300 cadeiras. Vai meia dúzia sentar aqui e o resto ficar, né, vazio. Aí chega o Adriano com um caminhão de som. Monta um mega palco, é sério isso, tem fotos, tem registros, com um som de abalar os nervos, né? Mas para a glória do Senhor, nós enchemos o Recanto Peniel naquele dia. Não foi, Felipe? Amém? E agregado aos trabalhos que Eduardo e alguns outros já faziam anteriormente, Deus produziu coisas muito boas e nasceu no coração desse rapaz, que hoje estava ouvindo falar, que está em posse cirúrgico. Eu creio até que o médico não autorizou ele a estar aqui, onde ele está. Mas algo fantástico. Mas só para não deixar de falar, irmãos, vocês assistem a Vanguarda? Conhece o Carlos Abrantes, né? Aí estamos lá, o louvor correndo, né? E do jeito que vocês sabem que o Filipão gosta, né? E eu tô lá só olhando pro horário, porque 10 horas não podia, e daqui a pouco chega um diácono da igreja central e toca o meu ombro e fala assim: a Vanguarda tá aí. E eu fiquei sem jeito, e eu falei: eu vou com calma, porque se tiver uma câmera lá filmando, vão dizer, né, evangélicos bagunçando o bairro, né? E eu fui com muita calma, e era o Carlos Abranches, né? Estava lá vizinho. E esse barulho? Não, pode ficar tranquilo, que aqui é um povo de Deus e aqui a gente está para a glória do Senhor. E no final deu tudo certo, né, Giovanni? Tudo certo. Deus
foi sem dúvida nenhuma glorificado, o nome dele foi adorado naquela noite e muita coisa boa aconteceu a partir daquele encontro tão pequeno, tão simples, mas sem dúvida nenhuma foi maravilhoso. Bom, irmãos, vamos pensar um pouquinho naquilo que foi proposto para nós nesta noite. Eu acredito que na parte da manhã vocês já estão estudando o livro de John Piper, 5 pontos. Já devem estar discutindo, eu imagino, sem muito conflito, eu espero. Pastor Carlos, está tudo bem? Tranquilo? Mas é um livro extremamente complicado, principalmente porque nós não estamos muito acostumados a lidar com a teologia reformada, ou pelo menos tratar os termos previstos na teologia reformada. E eu não sei por qual motivo Jamil, ele deixou talvez os 2 mais complicados para eu falar. E disse assim: pastor, o senhor tem entre meia hora e 35 minutos. E aí eu pensei, bom, meia hora para resolver o problema que grandes homens de Deus não resolveram em 5 séculos. Excelente, vamos lá, o desafio está lançado. Está sendo projetado lá. Okay. Então, irmãos, no primeiro slide eu quero apenas relembrar das 5 plataformas da teologia reformada e que é lembrada no livro do John Piper e usada aí de uma forma acróstica para facilitar o entendimento, que é o TULIP, que é na verdade uma abreviação de termos em inglês, mas que traduzidos para o português se resumem em depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Até onde me informaram, o pastor Eduardo falou sobre a depravação total ontem. Vai falar. Quem falou ontem? Ontem foi o Emanuel Taide. Então o problema vai ficar para ele. Tudo que eu falar aqui ele resolve depois, tá, irmãos? Mas o Jamil me passou a responsabilidade de pensar um pouquinho de forma prática o segundo e o terceiro tema proposto pelo livro, que é a eleição incondicional e expiação limitada. É um assunto, num certo sentido, indigesto, difícil. Não estamos muito familiarizados com ele, e isso torna a questão bastante difícil de ser aplicada em tão pouco tempo. Mas eu gostaria de ler um versículo da Bíblia e introduzir, sintetizando que aquilo que nós fazemos aqui, ou que nós nos propomos a fazer, tem que ser, antes de tudo, para a glória do Senhor. Eu gosto muito de Romanos, capítulo 11, versículo 36, e eu gostaria que todos nós lêssemos juntos, está projetado ali em cima. Vamos lá? Porque dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos mais forte? Porque dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. A razão de estarmos aqui é a glória do Senhor. O que deve motivar o seu coração para permanecer nesse acampamento deve ser a glória do Senhor. O que te move a sair da sua casa e ir para a sua igreja local deve sempre ser a glória do Senhor. Para Ele, por meio dele, todas as coisas. Eu gosto muito de Efésios capítulo 1, versículo 10, que diz que todas as coisas elas convergem em Jesus Cristo, terrenas, celestiais, na plenitude da dispensação dos tempos. Tudo tem que apontar para a cruz de Cristo. As nossas ações, as nossas motivações, o que nos incentiva deve sempre ser para a glória do Senhor. Então, ainda que o nosso estudo tenha esse caráter um pouco mais complexo, eu quero que vocês entendam essa síntese. Acima de tudo, devemos glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Nunca para nós mesmos, nunca para satisfazer simplesmente algum desejo do próprio coração, mas sempre para a glória do Senhor.
Agora, antes de falar propriamente sobre os dois temas, eu queria apenas sugerir um panorama bem rápido da formação do nosso pensamento, para que os irmãos entendam um pouquinho como essa questão é complexa, mas ao mesmo tempo tentar facilitar o entendimento para você. Tá? Então ainda não vamos mexer no tema propriamente dito, mas eu quero observar algumas questões, principalmente do pensamento do Antigo Testamento, formação do Novo e as influências que chegaram para nós nos dias de hoje. Tudo isso para a gente tentar visualizar ou tentar entender um pouquinho a respeito do problema que envolve a soberania de Deus e o que eu preferi chamar de responsabilidade humana. Mas no exame da teologia você tem alguns outros termos para isso, tá? Como livre agência, entre outros. Mas aqui eu vou chamar de liberdade ou responsabilidade humana. Como conciliar essa ideia de um Deus que controla todas as coisas com as responsabilidades que nós temos como servos, como crentes, como aqueles que se propõem a fazer para o Senhor? Isso é um problema sério, mas vamos voltar um pouquinho. O pensamento judaico antigo, ele tem uma coisa que eu sempre admirei muito e sempre gostei muito. Eles tinham uma certa facilidade em entender o controle absoluto de Deus sobre as coisas. Se você ler, por exemplo, o Salmo 44, é muito interessante a gente observar ali que o salmista, ele começa falando a respeito dos feitos que Deus fez para com seus antepassados. Depois ele mostra um Deus que é capaz de atuar no presente. E em seguida ele fala de um Deus que coordena as crises. Quando ele fala sobre as crises, ele sempre aponta para Deus como o agente das crises. Então, estão passando por dificuldades porque Deus colocou aquelas dificuldades. Estão passando por momentos difíceis porque Deus propôs aquela dificuldade para eles. E essa ideia de coordenar as crises mostra que Deus, ele tem controle absoluto sobre todos nós, sobre as situações que vivemos e sobre as coisas que acontecem na nossa vida. E esta declaração é muito importante. Se você olhar também, por exemplo, o Salmo 139, lá há também uma descrição muito clara desse Deus grandioso e soberano que está regendo o mundo, está controlando o mundo. O pensamento judaico antigo, ele não tinha muita dificuldade para compreender isso. Por exemplo, vocês se lembram de Moisés? Lembram-se? Sim. Amém? Moisés, ele passou a sua primeira parte de vida no Egito, sendo ensinado pela ciência e cultura egípcia. Depois teve que fugir para o deserto, onde ficou mais um período, eu creio, sendo tratado por Deus para poder libertar o povo. E só depois de 80 anos é que Deus vai chamá-lo para libertar o povo. E quando Deus faz isso, ele vem para libertar o povo com algumas diretrizes que Deus dá. Deus aponta para ele algumas coisas que ele deveria fazer para que Faraó libertasse o povo, não é isso? Dá o cajado, mostra alguns sinais e diz: faça isso para que Faraó então liberte o povo. Alguns sinais iniciais, e depois vem as chamadas 10 pragas, 10 sentenças sobre o Egito. Mas o fato é que a cada praga que era lançada sobre o Egito para que Faraó fosse movido a libertar o povo, o texto encerra dizendo que Deus endureceu o coração de quem? De Faraó, não permitindo que o povo então saísse. Percebe como é complexa essa questão? Porque Deus manda Moisés, e através dele faz um sinal para que o povo seja liberto, mas aí o próprio Deus endurece o coração de Faraó e diz: não deixe ir agora. E é interessante observar porque esses eventos eles vão se repetindo. Então é um Deus que está controlando todas as coisas, que está coordenando todas as coisas.
até aquelas que parecem, num certo sentido, não lógicas, e de fato elas não são. Deus levantou Nabucodonosor para manter a nação cativa, certo? E depois Deus puniu Nabucodonosor por ter mantido cativo o povo. Como é que explica isso? Deus levanta o cara para fazer uma coisa e depois ele pune o cara por ter feito aquilo. Então o pensamento do judeu antigo, ele entendia bem essas coisas. Porque para ele, a soberania de Deus era absoluta. Então, foi Deus que fez isso, ainda que eu não entenda plenamente, mas eu, assim. E a construção da teologia do Antigo Testamento e do Novo, ela é formada com essa base, com essa plataforma. Só que aí nesse curso tem um probleminha. Vocês já ouviram falar em Alexandre o Grande? Vocês sabem o que significa o helenismo? Essa palavrinha feia, não? Helenismo era a forma de atuação de Alexandre em relação ao domínio do Império Grego. Quando ele começa a dominar as cidades, quando ele começa a expandir o seu império, ele implanta o helenismo, ou seja, o pensamento e a cultura grega para aquelas pessoas e povos em que ele dominava. Ele embute na mente das pessoas um pensamento grego. E nessa ideia do helenismo, nessa ideia de imputar uma forma de pensar, existe um probleminha. Por quê? Porque o grego, ele, na essência, na sua filosofia, ele tem muita dificuldade em acreditar em uma coisa que não pode ser explicada de forma racional. Então, se você não apresentar uma ordem lógica e racional para explicar uma coisa, ele simplesmente não acredita. Então, por exemplo, todos aqui acreditam, creem piamente que Deus é constituído na forma de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito? Sim. Diga um amém? Quem acredita? Amém. Vocês creem que este Deus ele é constituído de 3 pessoas, mas ao mesmo tempo ele é um? Amém. Quem quer vir aqui me explicar de forma racional e lógica, humana, como esse negócio funciona? Alguém quer? Por quê? Porque não é possível. Só que se você chegasse para um grego e falasse que Deus é constituído de 3 e ao mesmo tempo de um, ele diz para você o quê? Isso é mentira, isso é louco. Porque se a física, se a matemática não responder para ele, não faz sentido. Agora comecem a entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Aquele pensamento que entendia Deus como absoluto, ele começa a ser perdido, porque o helenismo ele vem destroçando essa ideia, dizendo que as coisas só podem ser verdadeiras se elas forem explicadas de forma racional. E Alexandre, ele conquistou todo mundo conhecido em sua época. Portanto, ele exerceu influência por todo mundo conhecido em sua época. Se vocês estudarem, avançarem um pouquinho no exame dessa ideia, vocês vão perceber que os ocidentais são muito influenciados pelos gregos. Portanto, nós somos muito influenciados por essa ideia de que uma coisa só é verdadeira se ela puder ser explicada de forma lógica e racional pela perspectiva do homem. Vocês acreditam que quando o Verbo se encarnou, Jesus Cristo, ele era plenamente Deus, ao mesmo tempo que ele era plenamente homem? Alguém também quer vir aqui tentar explicar esse negócio? É por isso que surgiram muitas heresias a respeito de Jesus Cristo. Porque não havendo uma explicação lógica, eles tentavam encontrar coisas que não existiam, ao invés de simplesmente reconhecer que aquilo é verdadeiro e nós cremos pela fé. E se não bastasse, nós ainda somos influenciados por um outro grande movimento da Europa, que foi a Revolução Francesa. Eu não sou professor de história, não dá tempo de falar sobre tudo, mas alguns pressupostos da Revolução Francesa influenciaram muito a nós ocidentais. Dentre eles, uma coisa que se chamava liberdade total
de Deus. Eles pregavam uma liberdade absoluta para o indivíduo e faziam com que esse indivíduo não pudesse conceber uma coisa que fosse maior do que a liberdade dele. Então ele era livre para crer do jeito dele, da forma dele, como ele entendesse. E não havia nada sobre ele. Nós também fomos influenciados por eles. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro para vocês, mas o que eu estou mostrando? Que aquela ideia inicial de um Deus soberano que controla todas as coisas, ela foi o quê? Se perdendo. Foi sendo destruída. Foi sendo desmanchada. Então, quando chega aos nossos dias, nós, ao observarmos isso, percebemos que nós somos muito influenciados por essas ideias. É por isso que hoje há a teologia neopentecostal que diz que nós temos o direito de determinar para Deus o que eu desejo. Como se pudéssemos grudar no colarinho de Deus e colocar Deus contra a parede para que Deus faça o que eu quero. Eu não aceito, eu determino. E coisas desse tipo. Mas isso nada tem a ver com a teologia bíblica. Porque a Bíblia fala de um Deus que criou todas as coisas, que tem autoridade sobre todas as coisas, que rege todas as coisas, inclusive a nossa própria vida, o nosso próprio ser. E é embaixo disso que nós temos que viver. Agora, declarar a soberania de Deus não é excluir a nossa responsabilidade. Então eu creio num Deus soberano que controla todas as coisas, mas eu creio também na responsabilidade imputada a todos nós. O problema aqui é que nós não vamos conseguir unir essas duas coisas e explicá-la numa ordem lógica e clara. E aí é onde as crises começam a ser geradas em relação à chamada teologia reformada. Porque uns tomam posse de uma parte, que é essa soberania absoluta de Deus, e nega a responsabilidade do homem. O outro se apropria da responsabilidade do homem e imputa sobre o homem coisas que não são dele, e nega o controle de Deus. E aí nós nos perdemos. Porque eu creio que existe um Deus soberano e verdadeiro que controla todas as coisas, mas eu acredito também que nós somos responsáveis. Então a união entre soberania e responsabilidade, ela não se dá de uma maneira lógica, mas eu creio que ela existe. Que ela existe. Então eu queria colocar uma sentença com uma declaração do nosso estudo. A soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas caminham juntas, sempre juntas. E eu creio que elas são insolúveis, que elas não podem ser dissolvidas. Então não caia no risco, no perigo de ser fatalista, nem para um lado e nem para o outro. Declare a soberania de Deus, mas saiba quais são as suas responsabilidades como servos do Senhor. Bom, rapidamente deixe-me falar sobre o que é expiação limitada e o que seria ou o que é eleição incondicional. A expressão expiação limitada trata de algumas perguntas. Isso está no livro, provavelmente vocês já discutiram, falaram alguma coisa a respeito. Por que Cristo morreu? Essa é a pergunta. Jesus expiou os pecados de quem? Em favor de quem ele comprou os benefícios da salvação? Entender a expiação limitada, pelo menos de uma forma muito simples, sintetizada, é responder a essas perguntas. Por quem Cristo morreu? Os pecados de quem ele expiou? E em favor de quem ele comprou os benefícios da salvação? Eu quero afirmar que a morte de Jesus, ela tem os seus efeitos para a igreja. A morte de Jesus, ela tem os seus efeitos para a
igreja e somente para a igreja. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 10, versículo 15. Alguém pode ler para participar, para me ajudar e para poupar um pouquinho da minha voz? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 15. Se alguém já quiser abrir em Atos 20, 28 e Efésios 5, 25, para me auxiliar e me ajudar, também pode. Essa água é minha, Diogo? Quem pode ler o primeiro texto? Cristo deu a vida por quem? Está escrito que Cristo deu a sua vida pelas ovelhas. A morte de Cristo tem os seus efeitos para as ovelhas. Atos, capítulo 20, versículo 28. Difícil? Ele comprou com seu próprio sangue a salvação de quem? Da igreja. Os efeitos da morte de Jesus, o sangue de Cristo, são para comprar ou para dar o direito de salvação para quem? Para a igreja. Efésios 5, 25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Amém. Por quem Cristo deu a sua vida? Pela igreja. Essas declarações, elas são encontradas em outros vários textos da Bíblia. Então eu não tenho nenhum receio de fazer essa afirmação, porque eu creio que o efeito da morte de Jesus, ele de fato é para a igreja, para as ovelhas, para os salvos. Agora, é importante trazer uma explicação clara sobre esse assunto. Por quê? Porque ao afirmar que a morte de Jesus tem os seus efeitos para a igreja, pode ser que com isso a gente sugira que a morte de Jesus, ela tenha um poder limitador e que só pode atingir uns poucos. Alguém leia 1 Timóteo 4,10. Ora, é para esse fim que lutamos e nos esforçamos sobre a morte, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ok, Salvador de todos os homens. Aqui nós temos um probleminha, porque há uma corrente que é chamada ou denominada de universalista, que acredita que a morte de Jesus, ela é para salvar todas as pessoas. Todas as pessoas que existem no mundo, baseadas nesse texto, segundo os universalistas, elas são salvas. Isso não está correto. Não está correto. O poder da cruz de Cristo, o sangue de Cristo, é suficiente para salvar todas as pessoas do mundo inteiro, se todas as pessoas do mundo inteiro crerem nele. É suficiente, é expansivo a esse ponto. Porém, ele só terá os seus efeitos para uns poucos que creem. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14, diz que porque muitos são, mas poucos são seus escolhidos. Então, eu quero que os irmãos entendam bem essa colocação. O sacrifício de Jesus, o seu sangue, tem poder, é suficiente para salvar a todos. Mas a Bíblia declara que poucos crerão. Então ela tem os seus efeitos somente para poucos. É isso que nós chamamos de expiação limitada. Deu para entender? Ficou claro? Nós não somos universalistas. Nós não acreditamos que todas as pessoas são
Nós cremos que a salvação, ela está intimamente ligada à fé. E a Bíblia diz que poucos crerão. Poucos serão salvos. Então os efeitos da cruz são para esses poucos. Mas não há dúvida de que o poder, a dimensão, a expansão do sacrifício é suficiente para todos. Deus amigo? A segunda questão, talvez seja um pouquinho mais complicada. Se vocês notarem, eu fiz uma pequena inversão, tá bom? Diz respeito à eleição incondicional. Eu tirei uma sentença do livro, tá? Isso não é meu, isso está no livro, que diz assim: a eleição se refere à escolha de Deus quanto àqueles a quem Ele salvaria. Ela é incondicional porque não há nenhuma condição que o homem tenha de satisfazer antes de Deus escolher salvá-lo. E aí eu coloquei uma sentença rápida aqui, que é o que eu quero enfatizar. Nós somos salvos pela graça e não por mérito. Há muito debate em torno da chamada predestinação, há muito debate em torno da chamada eleição. Eu não vou mexer com isso, não dá para iniciar a questão e não explicar ela toda, porque o tempo não permite, mas eu quero apenas trazer à tona essa ideia de que nós não somos salvos pelo esforço próprio que podemos impor para a salvação, e sim pela graça do Senhor. Nós chamamos isso de meritocracia, tá? Ninguém é salvo por mérito, nós somos salvos pela graça. E Cristo, ou Deus, é quem proporciona esse passo para que então a gente alcance a salvação. Então a sentença que eu quero colocar aí, a morte de Jesus possibilita a eleição pela graça. Sem Cristo, sem o seu sacrifício, sem a sua morte, sem a sua ressurreição, não haveria eleição. Portanto, não haveria salvação. Então essas coisas, elas existem porque Cristo se propôs a morrer em nosso lugar. Eu vou ler alguns textos complicados, mas não vou me ater muito nas questões que estão contidas aí, mas apenas para enfatizar. Primeiro, Efésios 1. Efésios 1, a partir do versículo 3 até o versículo 6, a minha versão é NVI. E eu quero mostrar para vocês como funciona esse processo de atuação de Deus para a salvação. O texto diz assim, Efésios 1, de 3 a 6: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente, por isso graça, em quem no amado. É provável que na sua versão esteja em letra maiúscula, porque é uma referência a Jesus Cristo. O que esse texto está falando? O que ele está falando? Que Deus nos escolheu antes de quê? Da fundação do mundo. Que nos predestinou segundo a sua, para sermos segundo a sua boa. Quando eu fiz aquela introdução falando sobre entendermos a soberania de Deus, entendermos a responsabilidade, é por causa de textos como esse, que quando a gente lê, a gente a priori já fala assim: eu não concordo com isso. Não é assim que a gente faz? Eu não aceito isso. Mas como eu não posso aceitar algo que está na palavra de Deus? É muito mais honesto eu dizer: eu não tenho a capacidade de entender isso. A minha mente é insuficiente para conseguir captar a essência desse texto. Eu sou incompetente para entender. Mas não negar a verdade. Não negar o que está contido aqui. E se você não entendeu, eu posso ler de novo. Porque Deus nos escolheu
nele antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Para mim é ponto. Eu entendi. Mas se é Deus que faz, o que eu faço? A Bíblia diz que eu tenho que me arrepender e... As duas coisas são verdades, irmãos. Estão lembrados? Unir duas coisas que parecem paradoxas, mas não são. Ainda que eu não consiga explicar de forma racional, como sugere os gregos e a Revolução Francesa, eu tenho que acreditar. Tenho que acreditar. Outro texto que vai dizer a mesma coisa, Romanos, capítulo 8, de 28 a 33. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também... Queridos, Romanos está declarando que todos os passos, desde a conversão até a glorificação, são executados por quem? Por Deus. É Deus quem faz. A declaração do texto é muito nítida, muito clara, muito óbvia. É o Senhor quem faz. A isso nós damos o nome dentro da teologia reformada de eleição incondicional. Ou seja, Deus nos escolhe para Ele. Isso é incondicional porque não depende do meu mérito. Depende apenas do sacrifício, da obra de Cristo e da ação de Deus em nosso coração. Amém? Amém. Me perdoe, irmãos, por não penetrar um pouquinho mais nisso, mas é complicado tratar essa questão e não poder dar detalhes mais profundos sobre a questão. Mas eu acredito que é suficiente para nós nunca negarmos a soberania de Deus. Eu acredito que é suficiente para o meu coração e para o seu coração entender que existe um Deus maior do que qualquer um de nós, capaz de controlar todos nós e agir segundo o seu propósito. E é coerente da nossa parte acreditar nisso como uma verdade e nos submeter a essas verdades. Alguém um dia perguntou para mim: pastor, então o senhor acredita na predestinação? Eu disse: sim, porque está escrito na... Não tem como negar. O senhor acredita na eleição? Sim, porque está escrito na... Não tem como negar. Faz parte da minha fé. Mas o senhor acredita que o homem precisa receber Cristo em seu coração em arrependimento e em fé para ser salvo? Sim. Por quê? Porque está na Bíblia. Uai, mas quem é que escolhe? João diz que quem escolhe é Deus. Mas o mesmo João diz que nós recebemos Cristo e, portanto, nos tornamos filhos. Compliquei? Sim. Ficou difícil? Com certeza. Ficou, né? Irmãos, essas declarações são verdadeiras. Se você, como eu, tem dificuldade de entender a relação que existe entre essas duas coisas, então eu quero dizer para você, prefira crer nisso como verdade, ainda que não exista uma explicação racional e lógica. Tanto quanto não existe para a Trindade, nem para a humanidade e divindade de Jesus. Apenas creia. Apenas creia. Não negue jamais nenhuma dessas verdades. Quando o Jamil falou comigo, ele disse assim: pastor, a gente vai falar sobre esses dois temas, mas eu quero que isso tenha uma aplicação prática na vida dos jovens, ou seja, que faça parte da vida deles, que seja algo que esteja de uma forma muito nítida, aplicada ao coração dos jovens. Então, irmãos, eu quero sugerir 3 frases
para você levar com você e aplicar de forma muito intensa em seu coração. A primeira delas é a seguinte: quando proclamamos a soberania de Deus através da TUIP, que é o acróstico para os termos da teologia reformada, nós o quê? Glorificamos o nome do Senhor. Quando entendemos que os passos são dados por Deus e que Deus traz controle sobre essas coisas, o nome de quem é glorificado? De Deus. Quando você declara a ação de Deus para você e você reconhece que Deus está controlando a sua vida, quem é que está sendo glorificado? Deus. Não negue isso. Glorifique sempre a Deus. A segunda coisa é, quando reconhecemos a infinita autoridade de Deus, nós nos colocamos em nosso lugar. Sabe qual é o problema da teologia do nosso século? É que ela diz que nós somos maiores do que Deus. É que ela nos ensina que Deus é nosso refém, que Deus é escravo nosso e que a gente brinca com Deus. Ela ensina que Deus é o meu bichinho de estimação, que eu faço com Ele o que eu quiser, sem avaliar inclusive a minha própria vida de santidade. Mas a Bíblia declara que nós somos nada. O profeta Isaías diz que o povo, e eu creio que tem uma aplicação para nós, não passava de vermezinhos. Sabe o que é vermezinho? Aquele bichinho nojento, pequenininho lá. Nós somos isso. Nós somos nada diante desse Deus tão grandioso. Você acredita que é literal o fato de Deus saber quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? E de que quando um deles cai, Deus sabe? Eu creio que isso é literal. Que Deus conhece o número de estrelas que existe no universo e sabe pelo nome. Eu creio que isso é verdadeiro. Sabe a quantidade de grãos de areia que existe na praia? Isso é? Quem pode fazer isso? Quem pode saber isso? Somente? Então, quando nós declaramos a soberania de Deus, nós nos colocamos no nosso lugar, ou seja, no lugar de Zé. O Jamil fez assim, um gesto assim para mim, então eu vou falar uma outra coisa aqui. Alguém aqui sabe definir para mim o que significa temor? É muito cantado nos cânticos, mas alguém sabe definir para mim o que é temor? Pode falar, sem medo. Se você errar, todo mundo vai rir de você, não tem problema. Alguém sabe? Temer é ter respeito. O que mais? O medo bom. Queria saber como é o medo bom, né? Eu estou feliz. Mas muito bom, medo bom. O que mais? Menina estudiosa. Cadê o... Não conto pra ela. Dá pra minha equipe, por favor? Sabe que para temor eu encontrei uma definição muito legal. Alguém disse que temor é como se fosse uma força bipolar. Mas não é louco não, tá? Força bipolar em que sentido? Temer é eu ter tanto respeito por Deus em sua soberania, em sua grandeza, que uma força ela vai me empurrando para trás. Então Deus está diante de mim, eu reconheço quem Ele é, eu sei da soberania dEle, eu sei da grandeza dEle e sei da minha incapacidade, da minha podridão e da minha pequenez. Então por isso eu vou o quê? Me afastando, eu vou me distanciando em reverência, em sinal de amor e devoção a esse Deus. Então essa força ela vai me empurrando para longe, porque eu reconheço que eu sou indigno de estar diante de Deus. Mas ela é bipolar em que sentido? Porque ao mesmo tempo que ela me empurra para trás, ela me empurra também para frente, porque eu tenho o desejo de estar próximo de Deus. Deu para entender? Ela me empurra para trás porque eu reconheço a grandeza de Deus enquanto eu sou pequeno, mas ela também me empurra para frente porque eu quero estar perto desse Deus. Quero servi-lo, quero amá-lo, quero estar junto com Ele. E a terceira lição: quando entendemos verdadeiramente o sentido da vida, nos propomos a servir muito mais intensamente ao
Sim, tenho certeza disso. Ao contrário do que alguns julgam sobre a teologia de Calvino, de que ela é fatalista e de que os calvinistas são pessoas estagnadas e acomodadas que não querem fazer nada, a teologia reformada diz o contrário. Quem crê nesses pressupostos da teologia reformada é alguém que trabalha, é alguém que corre, alguém que quer servir, alguém que se movimenta na direção do serviço do Senhor. Então, declarar essas verdades é se predispor a servir intensamente a Deus. É isso que é responsabilidade nossa. Servir. Debaixo da soberania de Deus, nós servimos intensamente ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Gracioso Senhor, há questões dentro da teologia bíblica que são muito complexas, difíceis de serem entendidas. Quando a gente olha na Tua Palavra e vê textos como os que mostram que o Senhor é quem controla todas as coisas, inclusive a salvação, nos chamando para Ti, nos escolhendo para Ti, movimentando o nosso coração para que a gente creia, nos justificando e até no futuro como agente da nossa glorificação. A Tua Palavra também diz que nós devemos servir intensamente ao Senhor, que nós temos responsabilidade, que nós devemos atuar, que nós devemos trabalhar intensamente para o Senhor. É difícil, Senhor, entender que eu sou salvo porque Deus me escolheu, ao mesmo tempo que eu sou salvo porque eu fui até a cruz em arrependimento e fé. Essas duas questões, elas se tornam complexas porque a gente tem dificuldade de unir. Mas a verdade é que a Tua Palavra declara que antes da criação do mundo o Senhor nos predestinou para sermos seus. Foi o Senhor quem nos escolheu e não nós que escolhemos a Ti, como diz o Evangelho de João. Mas a Tua Palavra também diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. João Batista pregou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A Palavra de Deus diz que nós temos que nos movimentar, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Portanto, Deus, ainda que seja difícil encontrar racionalmente um equilíbrio entre essas duas coisas, nos ensine, acima de tudo, a glorificar o Senhor, reconhecer a Sua soberania e saber que devemos atuar intensamente no serviço de Cristo. Que a gente pense com aquela antiga percepção do judaísmo, que a gente arranque essa ideia grega implantada em nós e que tanto estraga o entendimento da palavra de Deus, que tudo tem que ser explicado de forma racional. Nem tudo. Nós vivemos e servimos a Cristo porque balizamos o nosso ser na fé em Jesus Cristo, e a fé é a convicção de coisas que não podem ser vistas nem tocadas. Portanto, vivemos pela fé. Não explicamos a Trindade, não explicamos a humanidade e a divindade de Jesus, mas nós cremos. Talvez não seja possível explicar de forma racional a escolha de Deus e a decisão do homem para a salvação, mas queremos viver intensamente debaixo do serviço do Senhor e ser do Senhor. E como Júlia declarou aqui durante os cânticos, ó Pai, que as vidas que se curvaram diante de Ti, que levaram seus rostos ao chão e que reconheceram o Seu senhorio, jamais negue o controle absoluto de Deus sobre suas vidas, mas também que jamais, ó Deus, estacione nesse movimento de serviço cristão, mas que trabalhe intensamente para a obra de Jesus Cristo. Ajude esses jovens, Deus. Ajude esses jovens a entender a Tua palavra, a viver o Teu Evangelho e a aplicar intensamente o modelo de Cristo em suas vidas. Que todos nós tenhamos em nosso coração o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós oramos a Ti, ó Pai, agradecidos e obrigado por tudo, e esperamos que o Senhor tenha sido glorificado através das nossas vidas. Amém.